série sobre o Espírito Santo. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Romanos. Nós vamos ler dois trechos de Romanos. O primeiro, Romanos 8, do versículo 5. É um trecho um pouco grande, mas nós vamos do versículo 5 até o versículo 17. Do 5 ao 17. Nós falamos na semana passada do 1 ao 4, então hoje nós vamos do 5 até o 17. Nessa nossa série do Espírito Santo, a gente está tentando entender e conhecer a pessoa do Espírito Santo, como ele age em nós, ou por nós, como ele age em nós e como ele age através de nós. Então, nós começamos a falar sobre o Espírito Santo agindo em nós na semana passada. Ele nos age em nós aplicando as obras de Cristo, a justificação. Nós falamos sobre o versículo 1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a base legal da nossa salvação é conquistada por Cristo e aplicada em nosso coração pelo Espírito. É pelo Espírito que somos vivificados e pelo Espírito que entendemos que não há mais nenhuma condenação para nós. E nós, além de não termos uma condenação legal, somos livres da influência moral do pecado. E ele vai dizer no versículo 3 e no versículo 4 que Deus também nos libertou da influência do pecado em nossa vida. Fazendo como? Enviando Cristo Jesus. Então o tema do domingo passado foi Estamos em Guerra, e eu creio que é um tema ainda apropriado para o que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos ler o restante dessa primeira sessão que Paulo vai escrever aos Romanos, nessa carta aos Romanos. Então me acompanhe. Eu escolhi ler na NVI porque ela está bem inteligível, essa tradução está bem interessante. Versículo 5 de Romanos 8 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Vamos orar mais uma vez? Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o que se passa na minha alma, no meu espírito, Senhor. O Senhor conhece, Deus, todas as intenções, Deus, de cada um de nós que está aqui, e nós queremos pedir ao Senhor graça e misericórdia nessa noite. Nós já temos ouvido a Tua palavra cantada, nós temos proclamado a Tua palavra em oração, sonhado com a Tua palavra alcançando lugares remotos da nossa nação, mas agora fala ao nosso coração. Ajuda-nos a aplicar a Tua palavra em nós, de modo que Te conheçamos, reconheçamos
e apesar de nós, Senhor, faça aquilo que te apraz em cada coração aqui nessa noite. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Dá para a gente adaptar um canudinho aqui ou não? A gente pendura. O outro versículo que eu quero ler com você, eu vou ler daqui a pouco, não vou ler agora não. Alguns anos atrás, alguns séculos atrás, havia um jovem muito proeminente, professor de retórica e estudioso da filosofia grega. Ele era um homem que desejava o conhecimento, que ansiava o conhecimento, e era um homem atordoado e atormentado. Ele era filho de uma mulher crente que orava pela sua conversão, pedia ao Senhor que o salvasse, pedia ao Senhor que alcançasse o coração daquele homem. E aquele homem era um boêmio, ele era um homem dado aos prazeres dessa terra, ele era um homem que resolveu entregar-se a uma filosofia de vida hedonista e, já que não tem esperança do futuro, desfrutemos então de tudo que o hoje nos traz. E esse homem então vivia uma vida dissoluta e ele nos seus estudos, nos seus ensinos, ensinava algumas coisas das Escrituras. E um belo dia esse homem foi ouvir um outro famoso orador interessado na oratória dele, e ele viu como esse homem ele juntava o Antigo Testamento e como ele conseguia fazer sentido quando ele apontava as verdades do Antigo Testamento para a pessoa de Cristo. E ele então, andando ali com seus livros, com seu Novo Testamento no pátio de um jardim, ele escuta uma voz de criança, das crianças brincando, e as crianças brincavam uma brincadeira que tinha um refrão que dizia algo como tole alegre, tole legue, que significa algo como pegue e leia, pegue e leia. E aquilo começou a incomodá-lo, e ele pegou então um exemplar que ele tinha das Escrituras e fez aquilo que muitos de nós, eu inclusive, condenamos. Ele simplesmente se deixou abrir a palavra e repousou os dedos em cima do primeiro versículo que ele viu, e o que ele leu foi o seguinte: Romanos 13, vou ler do 11 ao 14, o que ele leu foi assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. E esses dois versículos são os versículos que, segundo ele, entraram como uma faca, penetrando no mais profundo do coração e da alma dele, que diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícies e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nada faça para dar lugar à mentalidade da carne. Nada faça para que a carne te controle ou para que a carne te conduza. O nome desse homem é Agostinho, Agostinho de Hipona, ou como alguns conhecem como Santo Agostinho, um dos maiores teólogos, por que não, um dos pilares da teologia e da filosofia no período pré-reforma. E esse homem que vivia entregue aos prazeres, que confessou todo tipo de pecado moral que você tem ideia, que você pode pensar, ele vivia exatamente o que esse versículo fala, em orgias, em impundícias, em bebedices. Essa era a vida dele. O Espírito Santo de Deus aplicou esse versículo a ele, porque o Espírito nos conduz, lembra? Eu falei, o Espírito nos vivifica. Essas palavras então ganharam vida, chegaram ao coração e produziram vida na vida do Agostinho. E ele, no seu livro Confissões, ele confessa aquilo que mais o pecado, ou aquilo que mais o perturbava como homem, quando ele lembrava do que ele havia feito
quando no seu tempo passado longe de Jesus. E por incrível que pareça, irmãos, não foi nenhuma orgia homérica que ele participou, não foi nenhuma noite de bebedeira que acabou mal, ou dias e dias enfurnados em prostíbulos, não. Ele conta que o que mais afligia o coração dele quando ele lembrava foi quando, ainda adolescente, ele e alguns amigos entraram num pomar alheio e roubaram peras. Aí você deve estar se perguntando como um homem que vive num nível de depravação total pode ter uma situação que parece como que uma pegadinha de adolescente, de criança, como a situação e a circunstância que mais aflige a sua alma. E ele mesmo explica para a gente. Ele fala assim: eu até entendo, embora não justifique, não justifica alguém que cai no pecado do adultério, porque está vivendo num momento de tentação forte, ou alguma privação, e acabe se entregando às dissoluções do adúltero ou da adúltera. Não justifica. Eu entendo, mas não justifica. Eu até entendo aquele que por motivo da fome roube. Não que todos, isso palavras dele, não que todos que têm fome têm que roubar, mas eu entendo, porque há uma necessidade latente, há uma necessidade pulsante, há uma pressão muito grande, e a pessoa caiu e cedeu a essa pressão. O que eu não entendo é como que alguém faz o que eu fiz. E ele escreve assim: eu quis roubar, não por necessidade, mas por falta de justiça e aversão a ela, por excesso de maldade. Roubei não para desfrutar do que roubava, mas eu roubei pelo simples gosto de roubar, pelo gosto do pecado em si. Roubamos quantidade considerável, não para nos banquetearmos, comemos uma ou outra, mas para jogar todo o resto aos porcos. Nosso prazer era apenas praticar o que era proibido. O que o Agostinho está dizendo, que o que mais afligia a alma dele é que a natureza carnal dele era inclinada para o mal. Se ele tivesse que escolher entre alguma coisa, ele invariavelmente escolheria para o mal. O problema não é ter pecado, o problema não é ter cometido qualquer outra coisa no momento de fraqueza, mas era que a sua natureza cogitava para aquilo que é mal, para aquilo que é vil, para aquilo que é medonho, para aquilo que é anti-Deus, para aquilo que é contra o Senhor. Lutero vai dizer anos depois que os inimigos do homem são três, na verdade. O mundo, como um sistema de crença, e não o mundo físico em si, porque Deus criou o mundo e disse que ele é bom, mas esse sistema de crença, a mentalidade do mundo, que vai nos doutrinando, que vai nos ensinando a reagir. O diabo, que a gente não precisa nem falar, que vocês sabem exatamente que é, né? O mundo, o diabo e a carne. O mundo, o diabo e a carne. E quando você veio aqui no domingo passado, a gente gastou um bom tempo olhando para Romanos 7 e vendo como é impossível, através de um homem carnal e somente da lei, vencermos o pecado. Nós falamos de duas guerras, uma que a gente não vence, que é tentar vencer o pecado com o nosso próprio braço e na lei apenas. A lei aponta para o sacrifício. E nós terminamos falando de uma guerra que nós não perdemos, que é aquela guerra quando a gente grita: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus que nos deu Cristo Jesus. E aí ele vai dizer: porque agora em Cristo Jesus, estando em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Hoje nós vamos pensar em 3 pontos dentro desse texto que a gente leu aqui. Em que tipo de processo nós entramos depois que o Espírito nos vivifica, nos justifica e nos liberta do poder e da influência do pecado.
Nós vamos falar sobre como nós caminhamos então nesse processo. E depois nós vamos terminar pensando em quais as recompensas que a gente tem nesse processo, olhando para esse texto de Romanos. E eu quero te convidar a olhar para o versículo 5 e para o versículo 6, que vai dizer: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Paulo está colocando um contraste aqui para a gente, entre carne e Espírito. Eu vou te dar 15 segundos, e eu quero que você olhe para o texto, olhe até o versículo 9, mais ou menos 8, e veja quantas vezes a palavra carne e Espírito aparecem nesses tão pequenos espaços de tempo. Isso aqui é algo importante para o nosso texto. Isso diz alguma coisa. Paulo está dizendo que tem duas potências, se colocando, duelando dentro de nós. Ele vai dizer que uma mentalidade pode ser carnal, ou nós podemos desenvolver a nossa mentalidade espiritual. Então Paulo está dizendo para a gente que alguns vivem com uma mentalidade da palavra sarx, grega, que é carne. Alguns de nós são dirigidos por uma mente que é controlada pela carne, que é controlada pelas paixões mais bestiais, mais animalescas do homem, pelas paixões que transformam a gente como qualquer um animal selvagem e domesticado. Alguém que não tem condições de dominar a si mesmo. Alguém que cede aos seus impulsos mais baixos, mais básicos e mais infantis. Essa é a mentalidade da carne. É a mentalidade daquele que quer, e ele vai, e ele faz, e ele não se importa com o custo e o preço disso na vida de alguém, na vida de alguma pessoa. Eu gosto de assistir um canal que é o Investigação Discovery. Eu prometo para vocês que eu não sou nenhum serial killer, mas eu gosto de ver essas investigações. E uma das coisas que mais me chama a atenção é a quantidade de episódios. Eu vi semana passada, onde a pessoa cansou da esposa. Ele cansou da esposa, mas ele não tinha coragem de pedir divórcio. O que ele fez? Matou ela. Não façam isso em casa, viu, gente? Mas você entende? Ou alguém que foi deixado pelo parceiro, pela namorada, e foi lá e matou. Alguém conduzido, alguém dirigido pela mentalidade da carne. Carne aqui, irmãos, são esses desejos, são essas orientações, essa cosmovisão mundana e não divina. Carne aqui é o sistema de crenças que você tem, que são formados não por aquilo que a palavra diz, mas por aquilo que o sistema mundano diz. Isso é carne. Então, quando a nossa forma de agir é dessa forma, nós temos uma cosmovisão mundana. A carne também é aquela atitude autocentrada. Ela é sobre quem eu sou e sobre o que eu quero, e não focada em Cristo Jesus. A carne, ela só pensa em si. Eu anotei aqui, a carne é aquilo que em nosso interior deseja ser o nosso Senhor e nosso Salvador. A carne é aquilo que você fala: se eu não tiver isso, eu não tenho mais nada. Se eu não possuir isso, eu não sou completo. Se eu não tiver esse grau de reconhecimento, então eu não sou o suficiente. Se eu não tiver, se eu não for, se eu não me tornar, se isso não acontecer, eu não sou suficiente. Essa é a carne. Eu só vou ser salvo se eu tiver isso que eu tanto quero. Sem isso, eu não consigo viver. Eu me lembro que eu era menino, ali na Vila A, e a gente jogava bola na casa de um amigo que era muro com muro da minha casa. E eu lembro que, eu não sei o que eu fiz, eu era um menino muito calmo, mas minha mãe me deixou de disciplina naquela tarde. Injustiça.
Minha mãe é uma pessoa ruim, irmão, vocês precisam conhecê-la de verdade. E eu me lembro da minha alegação para ela. Eu disse: mãe, se eu não for no futebol, não tem bola. Mentira, eu tinha que ficar de fora, eu já estava lá de fora. Mãe, eu preciso disso. Você não está entendendo, mãe? Eu tenho necessidade disso. Você não me ama, mãe. Não deu muito certo. Aí eu olhei para ela, com aquele olhar decidido, e disse: agora quem não te ama mais sou eu. Eu sou de um tempo raiz, que a mãe olhou para mim e falou assim: não me ama? Não me ama? Mas não vai assim mesmo. Ela não sentou, chorou: meu filho não me ama, porque hoje em dia nós estamos nessa fase aqui, né? A criança fala que não ama, a gente se deprime. Por quê? Porque nós achamos que precisamos ser amados e funcionamos sobre uma cosmovisão da carne. Precisamos ser aceitos. Cosmovisão da carne, ela é autocentrada. Então, carne é aquilo que deseja ser o nosso Salvador. O coração da carne funciona debaixo da lei e ele rejeita o dom gratuito da justiça e da salvação de Cristo e continua a versão própria das suas coisas. Sabe que eu estava disposto? Eu estava disposto a trocar todo o resto do mês, saindo e indo para o clube jogar bola, para jogar aqueles 15 minutos. Para jogar aqueles 15 minutos, porque era aquilo que eu queria naquela hora e naquele momento. Eu sei, irmãos, que se vocês forem tão maus assim, vocês vão acabar virando pastor. É assim que funciona. Você está entendendo? Eu sei que com vocês isso não aconteceu quando vocês eram crianças. Mas eu estava disposto a abrir mão de tudo por um momento que satisfizesse a minha vontade, que fosse o meu Salvador. É o mesmo do marido que abre mão da fidelidade de anos no casamento por alguns minutos de prazer com uma estranha. É o mesmo do rapaz que abre mão de uma carreira sólida por alguns trocados tirados de um caixa. É o mesmo de alguém que abre mão de uma amizade sólida por fofocas e palavras ditas e malditas, mal colocadas, em busca de um prazer momentâneo, cede. Em busca de um prazer momentâneo, faz o que quer fazer. E depois tenta auto-indulgir-se. Flagela-se. Nós temos uma religião que diz que você precisa pagar os seus pecados, infligindo sofrimento ao seu corpo. E isso tem uma versão gospel. Você precisa então fazer jejum. Você precisa então sofrer algo, um dano colateral. Se você gastou demais uma coisa que você não podia, você tem que ofertar o mesmo valor para a igreja. Se você fez algo errado, você tem que fazer uma campanha de jejum e oração. Você não precisa mais sair em 7 casas, pedir esmola em 7 casas para dar para 7 pedidos que passavam na rua por 7 dias. A versão agora é outra, mas a mentalidade que comanda é a mesma. Paulo está falando aqui da mentalidade da carne, é aquele pecado que está embaixo de todos os pecados. É o ato de Agostinho de roubar pelo prazer de roubar. É o ato de transgredir pelo prazer de transgredir. E o pior é o prazer que se tem em não se ser... Nossa, ficou esquisito. É o prazer que se tem em não ser pego. É o prazer que a impunidade aparente gera em nós. E nos incentiva a fazer de novo, a pecar de novo. E aí eu peco mais uma vez, e aí eu faço mais uma vez. E o que era um pensamento virou um comportamento. E o que era um comportamento virou o quê? Um hábito. E o que era um hábito se fortaleceu como uma mentalidade, como uma forma de vida, como uma forma de agir, que me governa. E governa aquilo que eu
Simples assim. Dessa maneira, Paulo está dizendo que o motivo da nossa desobediência é sempre falta de confiança na graça e na bondade de Deus e um desejo de guardar a própria vida para auto-salvar-se. Você lembra de uma história do Antigo Testamento? Deus chama um velho e diz: sai da sua terra, da sua casa, da casa dos seus pais, e eu vou te mostrar um lugar para onde você vai. E esse homem chamado Abrão, naquele momento, deixa tudo que ele tem e ele vai baseado numa oferta ou numa promessa que Deus fez a ele. Vou fazer de você pai sem nação, pai sem filhos, ou homem sem filhos, vou fazer de você pai de muitas nações. E esse homem sai, então, com algo certo. Ele deixa muitas coisas, mas ele tem, então, uma promessa. E ele caminha nessa promessa. E a gente vê que até o capítulo 15, a promessa não acontece. A promessa é só promessa, e o tempo está passando. E aí a gente vê a brilhante ideia autossalvadora da esposa desse homem. Ela diz: eu não posso. Deus não está cooperando com a gente. Mas ele deu uma palavra. E é gospel, né? Ele era gospel. Ele falou: e quem tem promessa não morre. Você já deve ter ouvido isso por aí. Quem tem promessa não morre. Então, vamos autossalvar-nos. Como? Eu tenho uma concubina. Você vai lá. Não era um filho? Não eram muitas nações? Então você faz o filho na concubina. Está resolvido. Ajudamos a Deus. Essa é a mentalidade da carne, irmãos. Ajudar a Deus. O que essa autossalvação causa? Um estrago, um transtorno. Essa autossalvação causa a divisão de dois grandes povos. Essa autossalvação causa uma série de problemas na vida desse homem, ao ponto de que no capítulo 22, quando Deus chama de novo esse homem, Deus, já não era mais a prioridade na vida desse homem. Porque uma das coisas que a mentalidade da carne faz, irmãos, é produzir ídolos. E ídolos são coisas boas que a carne transforma em salvadores e que ocupam o lugar de Deus. Mas nós vamos ver que Paulo vai dizer no final que é impossível agradar a Deus dessa maneira. Quando Deus chama o Abraão, ele fala: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e aqui está entre vírgulas, a quem amas. Não era mais Deus o centro do coração do Abraão. Era o Isaac. Era a bênção. Era a promessa. Era o que Deus falou. Sem o Isaac, Abraão não sobreviveria. E qual que é o maior dilema do Abraão em subir o monte? Que todos nós aqui temos que fazer. Porque se você pegar o seu filho e colocar ele como seu salvador, uma hora ou outra, ou você vai fazer pressão demais nele e matá-lo, ou ele vai te decepcionar e vai te matar. Simples assim. O Abraão subiu uma montanha que todos nós aqui, eu e você, precisamos subir. O Abraão subiu a montanha colocando as coisas certas no lugar certo. O Abraão subiu a montanha pronto a sacrificar o seu ídolo. Não só o seu filho. E ele diz: o Deus proverá neste monte um cordeiro para si. E a gente vê que anos depois, um outro pai vê o seu filho subindo a montanha. Mas esse pai não para o cutelo. Abraão, Deus parou o cutelo. Mas Deus deu Jesus, o seu filho, e o cutelo não parou. Ele foi sacrificado naquele mesmo monte. Porque Deus não tem intenção de auto-salvar-se. Essa era a proposta do diabo. Se salve. Não tenha tudo que você vai ter, que é seu por direito, você vai ter. Mas eu te dou fora do preço da cruz. Você não precisa ir para a cruz.
Essa é a natureza da tentação do diabo. E ele vem apelar para os motivos e para a mentalidade da carne. Paulo está dizendo isso para a gente. Esse motivo, a carne, ela gera em nós, faz-nos perceber necessidades, fabrica em nós impulsos para que a gente tenha essas necessidades satisfeitas. E o versículo 6 vai dizer que essa mentalidade da carne é morte. Ela vai nos matar, irmão. A mentalidade da carne conduz para a morte. Peraí, pastor, como é que você está me dizendo isso? Sim, quando você pegar algo bom, legítimo, que Deus quer te dar e transformar num ídolo, esse ídolo te matará. Você pega a sua profissão, você quer ser bem sucedido, você trabalha para isso, mas em algum momento você começa a descobrir que sem isso você não é nada. Como que isso vai me matar, pastor? E isso vai gerar morte, porque nunca ninguém vai reconhecer o que você faz, como você acha que você merece. Então você vai ser um homem bem sucedido e frustrado, porque ninguém te dá o senso de reconhecimento que você acha que você tem. E quando você olhar para o lado, você vai ver que talvez a sua família morreu. Quando você pegar o seu ministério e colocar o seu ministério como a coisa mais importante que você tem, e se você não fizer, Deus não anda mais na terra, você vai morrer. Mas ministério é algo bom, é algo tranquilo, é algo que Deus chamou, sim, mas pode morrer. Quando você pegar o seu filho e colocar ele num lugar que Deus não pediu para que você o coloque, você vai também morrer. Por quê? Porque uma hora ou outra ele vai te frustrar. Ou você vai sobrepesá-lo, ou ele vai te decepcionar porque não são os seus planos. Se você pegar o seu cônjuge e colocar ele no lugar de Deus, uma hora ou outra você vai se frustrar. Porque a mentalidade da carne é morte. É pegar coisas boas e transformar em ídolos e dizer que isso então te salva. E é isso que o Paulo está falando. Mas ele está dizendo para a gente que há uma outra mentalidade, que é a mentalidade do Espírito. Ele está dizendo então que há dentro desse conjunto de briga, de mente, de guerra interna, há o Espírito Santo de Deus também em nós. Ele vai dizer no versículo 9, que se vocês estão no domínio da carne, vocês não estão no domínio da carne, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então é esse processo que a gente tem de submeter a nossa vida, a nossa mente, a nossa mentalidade ao Espírito, nós chamamos de santificação. E o que é o processo de santificação? É o que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Ele nos revela pseudo-salvadores e diz: você precisa lidar com isso. Você precisa confessar isso como pecado. Você precisa se arrepender disso. Mentalidade do Espírito é quando a gente começa um processo de santificação, feito em parceria com o Espírito Santo de Deus. Paulo falando em Colossenses, no capítulo 3, se você tiver a sua Bíblia e quiser abrir, aqui nós não vemos a palavra, o escrito, que é o Espírito Santo que faz isso, mas Paulo fala o seguinte, do 1 ao 3 vai dizer assim: se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai no que é lá do alto, e não no que é aqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar em vós, também sereis manifesto com Ele em glória. Então nós estamos vivendo esse momento de submeter, em conjunto com o Espírito Santo de Deus, as nossas mais profundas motivações a Cristo através do Espírito. Ao nome disso, chama-se santificação. Não é por aparência, não é por autoflagelamento, não é por cumprimento de ritos,
é por estar naquele quarto, naquele momento a sós com Deus, onde Deus vem e toca em lugares na sua vida e você não finge que não é com você. E você não torna essa experiência uma experiência apenas religiosa. Você deixa essa experiência penetrar no mais profundo da sua alma e você chora o seu pecado. É muito injusto quando a gente vai evangelizar e diz: venha para Jesus, que todos os seus problemas serão resolvidos. A grande verdade é que quando Jesus entra, a gente descobre que a gente tinha mais problema para resolver do que a gente imaginava. A gente descobre que comportamentos que para a gente até então eram normais, porque viver na mentalidade da carne cauteriza a nossa forma de pensar. Normal. E aí você começa a ver que o normal não é mais aquilo. O normal é outra coisa. E aí você começa a entrar numa guerra interior. E aí você começa a deixar o Espírito Santo de Deus ter mais lugar do que ele tinha anteriormente. E você faz coisas que antigamente não te incomodavam e elas agora passam a te incomodar. Esse é o processo que você está chegando quando você vem para Jesus. O processo de matar e morrer e fazer morrer, nós vamos chegar lá, os feitos da carne. Uma luta de duas mentalidades, de duas cosmovisões completamente distintas. E Paulo chega a duas conclusões. A primeira, quem vive na mentalidade da carne, de maneira alguma pode agradar a Deus. Versículo 8. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não agrada a Deus. Por mais ritos que você faça, por mais vezes que você venha à igreja, se você continua sem submeter a sua vida por completo ao Espírito Santo de Deus e essa renovação da sua mente, você não agrada a Deus. É o que o texto está dizendo para a gente. Não pode agradar a Deus. Deus não se impressiona com performance. Graças a Deus por isso. Ele sonda o coração. Tem um versículo no Antigo Testamento que eu acho fabuloso, que diz: quanto ao Senhor, os seus olhos passam pela terra, procurando encontrar alguém cujo coração é totalmente devoto, totalmente rendido a Ele. Um coração que não busca autossalvação em qualquer outra coisa. Se não me engano, estão falando para o rei Asa, numa dessas circunstâncias que esse versículo é pronunciado. E a segunda conclusão que o Paulo chega para a gente é uma conclusão positiva. Ele fala que todos nós que entendemos a mensagem do Evangelho, que fomos pelo Evangelho glorificado, que fomos por Ele justificado, que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, temos em nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o agente propulsor dessa mudança que nós precisamos fazer, em que nós é desenvolvida. É o Espírito que nos auxilia nos conflitos e no desenvolvimento dessa nova mentalidade ou da mentalidade do Espírito. E agora o nosso segundo ponto: como então eu faço, como eu caminho nesse processo? Paulo vai dizer para a gente no versículo 12 e no versículo 13, ele vai nos dar duas posturas ou atitudes que nós devemos ter. Então ele vem falando até o versículo 11 e ele começa o versículo 12 com a seguinte palavra: portanto, então, assim pois, ou seja, ele está resumindo o ensino, esse primeiro ensino dele que ele falou. Ele diz o seguinte: assim pois, irmãos, estamos em dívida. Quem tem aí essa versão? Somos devedores. Assim pois, irmãos, somos devedores. Paulo vai aplicar e ele vai dizer que todas as vezes que nós olhamos para aquilo que Cristo fez, para aquilo que Cristo vai fazer, para aquilo que a obra da cruz significou, não pode haver em nós outro sentimento a não ser o sentimento de dívida. Eu não conseguiria comprar um lugar no céu. Eu não consigo. Eu não consigo me salvar. Foi só através do sacrifício de Cristo Jesus. O pecado, irmão, só pode ser extirpado pela raiz
se nós nos expusermos o tempo todo a esse inimaginável amor de Cristo por nós. Porque isso sempre vai nos colocar na condição de devedores e não de merecedores. Porque a mentalidade da carne diz que nós somos merecedores. E nós criamos uma teologia para que isso se encaixe e nos salve, dizendo que somos merecedores. Que quem tem promessa não morre. Que aquilo que Deus me criou foi para que eu coma o melhor dessa terra. Que se eu estou passando dificuldade é porque eu estou em pecado e tem alguma coisa errada comigo. E aí a gente cria uma situação na nossa teologia para que não sejamos devedores, mas que nos tornemos merecedores. Através da nossa performance, através do nosso sacrifício, através dos nossos anos de ministério, através do nosso dom, do nosso talento, através do nosso tempo de conversão, através do prerrogativa que vem em cima do nosso nome, através do nosso estudo, através de tantas outras coisas. Tim Keller diz o seguinte: o pecado só pode se desenvolver no solo da autopiedade e da valorização dos meus direitos. Quando eu olho para Deus e digo, o Senhor tem que me dar, e o Senhor me deve, eu não consigo matar a mentalidade da carne. Eu estou tornando a minha mentalidade da carne em um outro ídolo, e por ele eu vou morrer. Irmãos, só tem uma forma da gente matar a mentalidade da carne, morrer para o pecado e ser santificado e viver esse processo de santificação, é lembrar que você é devedor, é banhar-se na recordação da graça de Deus. Se você fizer isso, isso enfraquecerá e afrouxará o pecado no nível mais raso dele, que é o nível da motivação. Não é com autoflagelação, mas a forma de você mudar isso, você fazer isso, é pregar para a sua mente constantemente o Evangelho de Jesus. É fazer você se lembrar que você não era merecedor, que nada que você fizesse mudaria esse quadro, mas Deus, em graça e misericórdia, decidiu em amor te acolher, te encher pela graça do Senhor. E ele disse: filho, você não consegue, e não vai conseguir mesmo, filho, mas não é pelo que você consegue, é pelo que eu fiz naquela cruz. É porque quando o meu filho subiu aquela montanha, eu deixei que ele morresse, para que hoje, quando você olha para o seu pecado e vê que ele é difícil, você se lembre que junto daquela cruz, banhada daquele sangue, está todo o escrito de dívida que é contra você. Está ali. John Owen, pregador puritano, ele disse que ele fazia esse processo e ele pregava dessa forma para ele mesmo. Ele falava assim: o que foi que eu fiz? Que amor, misericórdia, sangue, graça desprezei e pisoteei. Essa é a minha retribuição ao Pai por seu amor, ao Filho por seu sangue, ao Espírito por sua graça. O que posso dizer, querido Jesus? Será que me empenharei em frustrar o exato propósito da sua morte? Ele fazia questão de se lembrar quem ele era, quem Cristo era, e a forma maravilhosa que Cristo o incluiu, e que ele poderia, por Cristo Jesus, ser livre dessa mentalidade do Espírito. Irmãos, nós somos devedores ao Senhor. E isso o Espírito Santo de Deus precisa nos comunicar constantemente, e ele faz. O problema, como a gente fala de mentalidade, é aquilo que você alimentar mais, vai ganhar mais força por mais tempo. E aí Paulo fala o seguinte: primeira coisa, estamos em dívida. E segunda coisa, se vocês viverem pela carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito, olha bem, não é pelo braço, não é pela força, não é pela vontade, não é pelo desejo profundo de ver as coisas mudadas, mas se pelo Espírito você mortificar os feitos da carne. Paulo está usando uma palavra muito forte aqui. Ele está dizendo que você tem que rejeitar, essa palavra diz, você precisa rejeitar por completo tudo. Você está em guerra, e é uma guerra, a ordem aqui é, você está em guerra, não traga
prisioneiros com vocês. Mata todo mundo, extermina, aniquila. Empenhe toda a sua força em ganhar essa batalha, em matar, sem misericórdia. Essa é a palavra que Paulo está dizendo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, meus irmãos, vocês são devedores, vocês não precisam viver mais segundo a carne, mas o que vocês precisam fazer é parar de brincar com o pecado e levar a sério que esse negócio vai te matar. Então entre a mãe dele chorar, e a sua chorar, que chore a mãe dele. Deu para entender? Mata o pecado. Reúna toda a sua força, toda a diligência para matar o pecado. Irmãos, não é assim: estou deixando de pecar aos poucos, porque o irmão sabe, né? Muitos anos pecando a mesma coisa, então eu vou pecando, ou eu peco uma vez por semana agora só. Mata. Eu me lembro, quando eu fazia esse estudo, eu me lembrei de acho que nem não é a ilustração para o momento, porque é cômico. Eu tinha uma prima, e ela veio passar um tempo aqui em casa, porque o marido, namorado de vários anos, enfim, a deixou. E tinha a Cobal na Vila. Vocês lembram da Cobal? E eu fui fazer compra com ela na Cobal. Minha mãe pediu para ir fazer compra na Cobal. Eu fui com ela fazer compra na Cobal. E estou eu lá na Cobal, adolescente, 11, 12 anos, empurrando o carrinho. E na Cobal tinha um sistema de som. E começou a tocar uma música no sistema de som. Eu olho para o lado, essa mulher começa a se derreter em choro, no meio do mercado. Sabe aquele choro assim? Eu falei: o que foi? Ela falou: vamos embora daqui agora. Eu falei: mas pelo amor de Deus, vamos embora daqui agora. Vamos embora. Pegamos, largamos o carrinho, fomos embora. Eu sem entender nada. Daí ela foi me explicar que aquela música fazia ela lembrar o fulano. E naqueles dias, nem na frente da Cobal ela queria passar. Sabe o que é isso, irmãos? É isso que você tem que fazer. Seu problema é que você não controla a bebida, não passa na frente do boteco. Pastor, mas eu vou ter que dar a volta. Dê volta, gasta o sapato. Deus vai te dar a condição de você comprar outro sapato. Seu problema é com pornografia, meu irmão. Tira a senha do seu celular. Instala algum programa de espião que quando você acessar algum conteúdo estranho, ele mande uma mensagem direto para a tua esposa. Faça com diligência o que você deseja fazer. Eu sei, é desconfortável, né? Dá aquela mexidinha assim, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vocês sabem o que mais acaba com casamentos hoje em dia? Aquilo que está entre um clique, um dedo e uma tela. Pornografia, ela é agora parte da vida das pessoas. Antes você tinha que ir atrás comprar. Hoje ela te procura. Se você fizer uma pesquisa no Google de uma marca de fralda, vai vir uma mulher seminua. E nós estamos brincando. Não brinca com o pecado, é o que o Paulo está dizendo. Se você tem dificuldade, então para de frescura com outras meninas ou outros rapazes. Para de se insinuar de alguma forma. Se o seu problema é sua língua, para de falar. Morde ela. Não pode flagelar, né? Sabe? Pegue com toda a diligência e fuja daquilo que tem te dominado por tanto tempo. Fuja. É isso que o Paulo está dizendo. O cristão não brinca, não abandona aos poucos, ele corta. Mortificar é um subconjunto das coisas do Espírito, que ele fala no versículo 5. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então o Espírito deseja que nós façamos ou mortifiquemos, façamos murchar o peso do pecado sobre eu e sobre você. Mortificar leva-nos a concentrar não mais em nós e no nosso problema, mas na redenção de Cristo. E Ele vai aos poucos vendo que o nosso coração aos poucos vai sendo transformado, e aos poucos não,
continuamente, gradativamente, o pecado vai perdendo o poder de atração sobre nós. Aquilo que era muito difícil de deixar, hoje realmente não te atrai mais. Esse é o processo de santificação. E quando você chega, o mais maravilhoso disso é que quando você chega nesse nível, o Espírito Santo de Deus fala, ok, mudamos de fase, vamos trocar outra coisa agora. E aí ele começa a te trazer de volta para outra coisa. Por quê? Porque Paulo vai dizer que no final das contas, todo esse trabalho de santificação do Espírito é para que eu e você, no versículo 29 desse mesmo capítulo, sejamos feitos à imagem do nosso irmão mais velho, que é Cristo Jesus. Mortificar. Quais as recompensas, então, para a gente encerrar? Primeira coisa, versículo 14 vai dizer para a gente que nós, ao andarmos assim, versículo 14, cadê ele aqui? Vai dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós temos restaurados, no momento que andamos dessa forma, o nosso senso de direção e o nosso senso de propósito. Nós estamos literalmente sob nova direção. Eu passo a ser orientado agora, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, cada vez mais e cada vez menos pela carne. Eu entro agora numa dinâmica viva de luta pelo pecado. Não mais uma dinâmica que eu preciso esconder, porque vai que alguém descobre, que vergonha vai ser. Mas eu entro numa dinâmica viva que eu procuro alguém para caminhar comigo e dizer, me ajuda, eu quero confessar minhas faltas para você. Porque toda vez que isso me assombrar de novo, eu vou lembrar da sua cara, meu amor, e eu não vou fazer, porque eu vou ter que vir aqui confessar de novo para você. Aí você vai entrar numa roda viva onde a sua reputação é menos importante do que aquilo que o Espírito produz em você. Eu vou recorrer sempre a Ele, eu vou sempre retornar a Ele, porque agora eu sou guiado por Ele. Agora eu tenho um relacionamento com Ele. Segunda consequência, versículo 15, vai dizer o quê? Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberem o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nosso senso de direção e de propósito foi restaurado, e agora a minha identidade também começa a ser restaurada. Eu não sou mais escravo da carne, escravo da lei. Eu agora sou filho de Deus. Filho por adoção de Deus. Nós nos tornamos filhos porque o Pai decidiu nos adotar. E na adoção, no processo da adoção, o filho não faz nada. Todas as custas é por conta do Pai. É o Pai que decide, é o Pai que se liga em amor por aquela criança e diz, você que não era nada, agora você tem o meu nome. Agora você é parte da minha família. Agora eu te gerei no meu coração. Você é meu agora. Eu vi esses dias atrás um shopping que fizeram um desfile de crianças que estavam para adoção, e eles promoveram um desfile para crianças no meio do shopping, para que as pessoas olhassem, se comovessem e decidissem então adotá-los. Não é assim que funciona. Não tem nada que o filho possa fazer para que o pai gere esse amor no coração dele. Ele simplesmente é amado. Ele simplesmente é querido. Ele simplesmente é desejado. Então nós somos restaurados a nossa identidade. E aqui tem duas coisas muito interessantes que Paulo vai dizer. Que nós não só somos adotados, a adoção era algo comum na Roma antiga, mas ele fala que nós temos o status de o filho. Todos nós recebemos o mesmo status que o filho mais velho receberia numa família em Roma. Ele receberia a incumbência de levar o nome da família, ele receberia partes maiores na sua herança, ele tinha responsabilidades diferentes. Ele não era mais um filho, ele diz que nós somos como o filho. E ele vai dizer que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Na mentalidade da carne éramos escravos e temíamos a Deus, mas na mentalidade do Espírito eu chamo Deus de Pai.
Eu falo para ele que ele é meu pai amado, ele é meu papai, ele é meu paizinho. Eu tenho intimidade com ele. Eu abro a geladeira na casa dele. Eu não peço água. Eu tenho liberdade. Vocês estão entendendo a diferença da relação? Porque nós andamos dessa forma. Alguns privilégios que ele vai falar. Ele diz que nós vamos ter confiança, autoridade, porque nós temos honra em nome da família, intimidade, vamos chamá-lo de papai, temos segurança. O versículo 17 vai dizer que nós somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, somos seguros, temos segurança, né? Nós temos a herança, disciplina, semelhança familiar, nós somos incluídos na família de Deus. Essas são as recompensas. E o terceiro ponto é o que o versículo 16 diz: eu começo a ver e identificar crescimento na minha vida. O versículo 16 vai dizer que o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E a palavra que Paulo vai usar aqui, ele vai dizer, o próprio Espírito, ele é uma testemunha-chave ocular que vai desfazer qualquer dúvida no processo. Era aquela testemunha que o cara está lá no meio do julgamento, o juiz chama ele e ele fala: eu estava na cena do crime, não foi essa pessoa, foi o fulano. Não tem como contestar o testemunho dessa testemunha. E Paulo vai dizer aqui que o Espírito Santo vai dando testemunho ao nosso coração, que nós temos a evidência que nós somos e confiamos em Cristo. Nós somos dele. Nós não tememos mais se somos ou não somos. Se hoje somos, se amanhã não somos. O Espírito fala para a gente que nós pertencemos a Ele. O Espírito fala para a gente que Ele, em Cristo Jesus, nos deu as suas promessas. O Espírito fala para a gente que Ele mesmo há de nos ajudar a vencer toda a mentalidade da carne nesse processo. E Ele vai nos conduzir em momentos, o próprio Espírito, aonde tudo que a gente vai ter é que clamar Abba, e a gente vai sentir o consolo e o conforto do nosso Pai. Queridos, eu não sei vocês, eu vivo há muitos anos longe da minha família, longe dos meus pais, longe da minha mãe, e eu tenho uma foto que para mim é muito significativa. Foi num momento de transição da nossa vida, eu já adulto, as meninas grandes, decisões a serem tomadas. Eu fui dar aula na Paraíba, eu fui dar aula em Teresina, no Piauí, e minha mãe foi passar uns dias em São Luís do Maranhão, e eu sei que eu abreviei as aulas e eu fui para lá, e eu me lembro de ter, depois de muitos anos, dividido o mesmo quarto com meu pai e com minha mãe. Eu me lembro de estar um dia sentado na recepção, minha mãe chegar do meu lado, e ela me aninhar nos braços, e fazer um carinho no meu cabelo, que me fez me sentir protegido. Um jumento de um homem dessa mãe. Mas a gente é filho. Só quem não tem mais a mãe sabe a falta que isso faz. Como uma lembrança dessa enche o nosso coração. Nós sabemos que Deus é nosso Pai, mas vão ter momentos que o Espírito vai te lembrar de forma diferente. E que tudo que você vai fazer é se deixar levar pela certeza de que Ele tem cuidado de você. Ele tem caminhado com você. Eu quero terminar com isso. O Espírito Santo é o agente que aplica a redenção, a justificação, mas também é aquele que me conduz nesse processo. Esse processo se chama santificação. É o Espírito Santo de Deus que promove a santificação em nós. Eu não sei como que você anda e como que você está e qual mentalidade que hoje tem governado a sua vida. O que eu quero te convidar agora a ficar em pé e orar é que você clame ao Espírito Santo de Deus, que submeta o seu coração a Ele. Eu não sei se você tem os seus ídolos, os seus autos salvadores, mas eu quero te dizer, talvez hoje seja o dia de você subir a montanha e deixar o Espírito Santo de Deus sacrificá-los ali e andar em liberdade de vida, em novidade de vida, com o Espírito Santo de Deus te conduzindo. Irmãos, eu não sei se você hoje tem desfrutado de intimidade e relacionamento com o Senhor. O que eu quero te encorajar
é que Ele nos convida a, andando pelo Espírito, ter o nosso senso de direção e pertencimento renovado, ter a nossa vida restaurada, sermos por Ele adotados, desfrutar da filiação e de intimidade com Ele, e mais do que isso, sempre ter a certeza de que Ele tem andado e nos conduzido até o dia que Cristo Jesus vai olhar os nossos olhos e vai se reconhecer que o Espírito fez um bom trabalho em nos tornar parecido com